alguns no Kahoot. Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso Ciência da Computação, disciplina de Matemática Discreta. Peço a todos que registrem no chat a presença, por gentileza. Quem ainda não entrou no Kahoot para a gente fazer nossa primeira atividade, por favor, adentre no Kahoot. O PIN está aí no chat, certo? Por gentileza. Temos aqui no Kahoot Ana Paula, Jailson, Débora, João Pedro e Francisco Bruno. Está faltando ainda o Leonardo e o Derbet, né? Vamos lá, fazendo presente. Vou aqui apresentar a tela, e aí vocês já... Derbet, entre no Kahoot, por gentileza. A gente poder começar nosso trabalho de hoje. Vale, meu Deus do céu, o negócio aumentar aqui o volume de uma vez. Chagas aberta. Derbet, ok. Tem horas que esse bicho aumenta de uma vez o volume. É uma coisa de louco. Bem, tá faltando... Leonardo... Não, Leonardo, a gente tá lhe aguardando aí, tá bom? Não se preocupe não que a gente vai aguardar o Leonardo. Todo mundo aqui concorda em aguardar o Leonardo? Vocês são amiguinhos, né? São todos coleguinhas mesmo. Beleza? Tranquilo, né? Isso, pronto. Ó, Leonardo, depois quando a gente voltar para o presencial, paga uma pizza para a galera. Eles estão aguardando você aí no Kahoot. Eles são gente boa, certo? Pagar uma pizza para a galera e me convide também. Tá bom? Será um grande prazer desfrutar desse momento junto com vocês. Isso, pronto, Débora, cobre mesmo, certo? Eu também vou cobrar essa pizza e estou gravando a aula justamente para servir de prova para no futuro nós cobrarmos o Leonardo. Ei, Leonardo, cadê a pizza? Né? Está lá gravado, foi dia 11 de fevereiro de 2021. Oh, pronto, o Leonardo entrou. Tá faltando alguém? Acho que não, né? Gente, vamos começar aqui os nossos trabalhos de hoje. Técnicas básicas de contagem. Então, a partir de hoje nós estamos começando mais um capítulo. O frango catupiry é a minha predileta, viu, João Pedro? Bom, vamos aqui, vamos começar a nossa aula de hoje. Depois a gente fala de pizza, né? No princípio da adição, que é uma das técnicas básicas de contagem, nós consideramos que A e B sejam conjuntos não disjuntos, né, ou conjuntos disjuntos, certo? Então, preste atenção aí nessa pergunta, que ela é um pouco escorregadia. Beleza? Espera aí que tem alguém aqui batendo na porta. Pronto. Esse alguém que entrou... Opa, vamos lá. Gente, comentários a respeito da primeira questão do Kahoot. Bom, quando a gente vai utilizar o princípio da adição, que é um dos princípios básicos que nós estudamos bem no início do capítulo do pensamento quantitativo, né? A primeira ideia que a gente precisa ter em mente é que nós estaremos trabalhando com dois conjuntos, certo? Então, a ideia de conjuntos ela se torna presente em vários momentos no estudo da matemática discreta. Certo? Vocês perceberam isso no último capítulo, que foi o capítulo de pensamento relacional. A essência do pensamento relacional era justamente você estabelecer relações entre conjuntos, né? E aqui no capítulo de pensamento quantitativo, a gente continua seguindo com a mesma ideia de trabalhar com conjuntos. Então, quando a gente trabalha vai aplicar o princípio da adição, que foi a primeira técnica básica de contagem que é abordada no capítulo do pensamento quantitativo, a ideia é que nós trabalhamos com conjuntos disjuntos, né? Os conjuntos disjuntos, para quem não está lembrado, são aqueles em que a interseção deles gera um conjunto vazio, certo? Então, a operação de interseção em conjuntos disjuntos acaba nos fornecendo conjunto vazio. Ou seja, aqueles conjuntos, quando eles são disjuntos, eles não possuem elementos em comum, certo? É isso que caracteriza um conjunto disjunto. Um conjunto não disjunto
lógico e evidente, né, por eliminação, são aqueles conjuntos que possuem elementos comuns. Ora, quando a gente trabalha com conjuntos que não são disjuntos, aí o que vai acontecer? Quando você faz a interseção deles, terão elementos em comum, certo? Então, no caso aqui, para aplicarmos o princípio da adição, é necessário que a gente trabalhe com conjuntos que sejam disjuntos, beleza? Bom, vamos ver aqui como é que está o nosso pódio, nosso ranking, por enquanto. Temos aqui nossa amiga Débora liderando em primeiro lugar, parabéns, acompanhada de pertinho do Debit, né, Francisco Bruno, Ana Paula, nossa amiga Paulinha, o João Pedro. Então, são os 5 primeiros colocados aqui, mas ainda temos mais 4 perguntas e tudo pode acontecer, inclusive nada. Bom, vamos lá. Próxima questão, um quiz. Os fenômenos que você está modelando acontecem de forma independente um do outro. Nesse caso, usamos o quê? Nós vamos usar o princípio da soma combinado com o da multiplicação, somente o princípio da multiplicação ou somente o princípio da soma. Observe bem que essa pergunta, ela é bem sutil, assim, as alternativas têm diferenças bastante sutis, certo? Observe que na questão eu estou dizendo o seguinte, que nós estamos modelando um fenômeno, né, aliás, fenômenos que acontecem de forma independente um do outro. O independente é a palavra-chave para essa questão. Beleza, vamos lá. Ninguém acertou. Mas vamos aos comentários. Vamos aos comentários em cima do que vocês colocaram aí. Bem, a maioria sinalizou a alternativa vermelha, que é o símbolozinho o triângulo, né? Nessa alternativa dizia o seguinte, que você utiliza o princípio da soma combinado com o da multiplicação. Gente, observem bem. Eu acredito que houve uma pequena confusão na hora de entender a parada aqui. Vejam bem. Eu tenho aqui fenômenos que estão acontecendo de forma independente, ou seja, não é um fenômeno não depende do outro, certo? Vamos lembrar um exemplo que eu utilizei lá no vídeo de pré-aula. O sujeito tinha bicicletas e tinha carros, certo? Então, ele queria saber qual seria a quantidade de combinações que ele poderia utilizar para ir de casa para o trabalho, ou de bicicleta ou de carro. Então, vejam que quais são os fenômenos nesse caso? É ir para o trabalho, seja de bicicleta, seja de carro. Se ele vai para o trabalho, de casa para o trabalho, utilizando um carro ou a bicicleta, então veja bem, tem um ou na parada. A ideia de ou lembra o quê? Disjunção. A disjunção está associada à soma. Não sei se vocês estão lembrados do que a gente estudou lá nos finalmente da disciplina de lógica e matemática, a parte de álgebra booleana, em que a gente utilizava esses princípios aí. Então, no princípio da soma, a gente aplica ele quando os fenômenos são independentes um do outro. Bom, mas quando há fenômenos independentes um do outro, mas subfenômenos que acontecem dependentes um do outro, aí sim é que a gente vai utilizar o princípio da soma combinado com o da multiplicação, certo? Então, acredito eu que vocês pensaram um pouco mais adiante, os 5 que marcaram a primeira alternativa, o princípio da soma combinado com o da multiplicação, imaginaram que eram situações como essa. Bom, somente o princípio da multiplicação. E exatamente, Débora, casca de banana mesmo, né? Então, isso significa o quê? Que vocês assistiram o vídeo, beleza, numa boa, mas houve uma pequena confusão, certo? Eu queria, mais uma vez, salientar, certo? Que quando a gente erra, né, não é para a gente se desesperar, a gente precisa entender onde foi que a gente errou, né, e aprender com o erro. Né? Eu venho há algum tempo numa cruzada de que a gente precisa incentivar as pessoas a tentarem, né, se elas errarem, isso não é motivo para desespero, né, a gente precisa aprender com o erro, tá certo? Bom, os 2 que marcaram aqui princípio da multiplicação, talvez
não entenderam bem a história da independência. Já no princípio da multiplicação, os fenômenos são dependentes um do outro. Aí eu volto lá para o nosso vídeo de pré-aula, usando o mesmo exemplo, né? O camarada, ele quer ir de casa para o trabalho utilizando ou moto, ou bicicleta, ou carro, e do trabalho ele quer ir para um jantar utilizando ou bicicleta ou carro. Né? Então aí vocês veem que a coisa já é bem diferente, certo? Bom, vou avançar aqui, não, como ninguém acertou, né, não houve modificação nenhuma no pódio, o Deb continua mantendo a liderança, firme e forte. Vamos agora para a terceira questão. Verdadeiro ou falso? Os eventos onde aplicamos o princípio da multiplicação devem acontecer em sequência, um após o outro, ou seja, uma relação de dependência. Olha, eu acabei de falar, né, na questão anterior, algo relacionado a isso, e eu espero que todos vocês acertem essa questão. Meu Deus, ainda teve um! Que coisa, como diriam os antigos, que coisa! Uma pessoa ainda errou. Então, gente, de acordo com o que eu falei anteriormente, né? No princípio quando a gente aplica o princípio da soma, né, os fenômenos acontecem de forma independente, né? Ou seja, não tem sequência. Quando eu aplico o princípio da multiplicação, aí os fenômenos acontecem em sequência. Ou seja, é só a gente lembrar também do que a gente estudou. Eu vou voltar mais uma vez a falar sobre o que vocês estudaram em álgebra booleana. Na álgebra booleana, bem no início do estudo de álgebra booleana, eu mostrei para vocês circuitos em paralelo e circuitos em série. E aí fiz uma analogia, fiz uma ligação, um link com a disjunção e com a conjunção. Circuitos em paralelo estavam ligados ao conectivo da disjunção e os circuitos em série conectivo da conjunção. Ok? Então, a aplicação do princípio da multiplicação deve ser feita naqueles fenômenos que acontecem em sequência, ou seja, em série, ou seja, a partir de uma perspectiva de conjunção. Então, um fenômeno tem que acontecer e o outro também, certo? Então, aí tem a ideia da conjunção, tá certo? Então, é sempre bom a gente tentar lembrar dessas ligações que há entre a lógica matemática, entre a matemática discreta, né, para que você possa olhar para um determinado fenômeno e fazer a modelagem de forma correta, tá bom? Com o tempo, né, a gente vai adquirindo essa habilidade, isso é uma coisa natural. Beleza? Vamos ver aqui a mudança que houve no ranking. Opa! Nosso amigo Francisco Bruno veio com força total, né? Subiu aqui para a primeira colocação. Paulinha também, parabéns a Paulinha. Deb perdeu aí 2 posições. O João Pedro e o Jair também deram um up legal. Mas ainda tem mais 2 questões. Vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos lá? Opa, mais uma questão de quiz. Quantas cadeias com 5 letras podem ser formadas a partir de um alfabeto de 26 letras sem letras adjacentes iguais? São 2 minutos para vocês responderem. Vocês vão agora pegar papel e caneta e vão aplicar, né, princípio da soma, princípio da multiplicação. Não sei como é que vocês vão fazer aí, ok? Então, nós temos aqui uma cadeia com 5 letras, então são 5 tracinhos. O alfabeto tem 26 letras e não pode ter letras adjacentes iguais, ou seja, uma letra vizinha da outra serem iguais. Cuidado com as alternativas aí, certo? Tem casca de banana nas alternativas. Vou me calar um pouquinho para vocês poderem prestar atenção. Deixa essa musiquinha aqui. Porque a musiquinha é bem tensa. Vou dar uma olhada aqui no celular, enquanto vocês... Aí.
Opa, vamos lá. Show de bola, a maioria acertou, bacana demais. Então vejam bem, meus amigos, minhas amigas. Vamos começar aqui com a alternativa que foi assinalada de forma equivocada, né, por duas pessoas, que foi a alternativa que nós tínhamos 26, 25, 24, 23, 22 maneiras. Gente, seguinte, ó, vamos prestar atenção aqui no que diz o enunciado do problema. No enunciado do problema está dito o seguinte, são 5 cadeias que podem ser formadas a partir de 26 letras, 100 letras adjacentes iguais. Quando você marcou essa alternativa aqui, certo? 26 vezes 25 vezes 24 vezes 23 vezes 22 maneiras, nesse caso, seria se as 5 letras, nenhuma fosse igual à outra, certo? Mas vejam bem, eu tenho essa primeira letra, né? Você botou aqui o 26. Ela não deve ser igual à letra vizinha a ela. Mas a terceira letra pode tranquilamente ser igual à primeira. Ela não pode ser igual à vizinha dela, certo? Então, é aí que está o pulo do gato. É aí que está, digamos assim, a casca de banana. Já essa outra alternativa, que é a correta, e que a maioria marcou de forma correta, tem o seguinte, a primeira posição são 26 letras, né? Então, eu tenho 26, mas da segunda posição em diante, né, eu tenho 20, eu posso utilizar qualquer uma das 25 letras que restaram, né, e diferente da primeira. Então, isso daqui é que é a resposta correta por conta desse pequeno detalhe. Então, são letras adjacentes iguais, ok? Então, parabéns para quem marcou aqui. Vamos ver como é que ficou o nosso ranking. Francisco Bruno continua mantendo a liderança, o João Pedro subiu aqui, Débora mantendo a terceira posição, Ana Paula também na quarta, Derbet subiu aqui um pouquinho. Vamos lá, agora vamos para a questão que vai decidir o nosso pódio. Quando um problema se divide em casos disjuntos, use a soma para contar cada caso e use a multiplicação para o total. Ó, vejam bem, eu tenho aqui um problema que a modelagem dele é um pouco diferente. Então, você vai aplicar tanto o princípio da multiplicação quanto o princípio da soma simultaneamente. Nesses casos aí, como é que você deve fazer? Ele está dizendo que você deve utilizar a soma para contar cada caso e a multiplicação para o total, né? Será que isso é verdadeiro? Opa, foi bem equilibrado. É falso. Qual seria o correto? O contrário, certo? Então, o contrário seria você utilizar a multiplicação para cada caso e a soma para o total, ok? Então, você tem aqui um problema que ele se divide em casos disjuntos, né? E são situações em que você vai aplicar simultaneamente o princípio da soma e o princípio da multiplicação, correto? Só que aí existe uma ordem que você deve respeitar. Que ordem é essa? O total, para você saber o total de casos, né? Você vai ter que somar os casos individuais, né? E os casos individuais, eles são, você aplica o princípio da multiplicação, certo? Então, você teria as multiplicações e todas elas somadas. Então, seria essa a resposta correta. Vamos ver aqui o nosso pódio final, né? Nosso pódio final, terceiro lugar, ficou o João Pedro. Parabéns, João. Beleza? Em segundo lugar, ficou a Débora. Parabéns, Debbie. Em primeiro lugar, quem terá sido? Francisco Bruno. Parabéns também. E em quarto e quinto, Derbet e Ana Paula. Parabéns para todos. Vamos ver aqui como é que ficou o nosso relatório. Tivemos uma pergunta difícil. Essa pergunta vai cair na avaliação número 2, sem sombra de dúvida. Não sei se o sistema vai sortear para algum de vocês, mas ela já vai cair na avaliação, certo? Talvez, além dela, uma outra que teve um índice de acerto mais baixo, certo? Teve aqui 54% de correto, beleza, tá tranquilo, certo? Bom, então já temos aqui uma pergunta para a nossa avaliação. Vou aqui encerrar aqui o nosso compartilhamento.
Gente, são 10h27, vai já virar para 10h28. Então, daqui a 10 minutos a gente volta para o nosso segundo momento de aula. No segundo momento, eu vou trabalhar exemplos que eu peguei de um outro livro e a gente vai discutir, né, vai dar uma aprofundada no que a gente, no que vocês viram através da aula da videoaula sobre essas técnicas básicas, tá bom? Então, aguardo vocês daqui a pouco. Vamos aqui encerrar nossa gravação por enquanto. E daqui a 10 minutos a gente está de volta, tá bom? Então, até daqui a pouco. Tchau, tchau.